Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC arretado na área depois de um tempo, depois dessas férias que o São Paulo nos proporcionou, para falar desse empate ridículo, né? Depois desse tempo tanto parado, a gente espera que tenha coisa nova. E eu já começo dizendo que não dá mais. Não dá mais para o Zubeldio, não dá mais para essa comissão técnica, é preciso mudanças já. Então, fica ligado, a gente vai falar desse empate que acabou, quase acabou. Esse vídeo provavelmente vai no ar no domingo, mas fica ligado depois da vinheta que a gente vai falar muito isso. Então aí, dá o play aí, macaco. Então, pessoal, eu começo falando, para você que não viu, como eu disse, esse vídeo provavelmente vai ser postado aqui no domingo. Então, se você não sabe, São Paulo empata 0-0 em pleno Morumbi, no início do Brasileiro. E antes de falar do jogo, ou poucos eu vou falar do jogo, é preciso fazer uma reflexão do ano, do ano do São Paulo. São Paulo começa o ano com o Zubeldia, na minha opinião, como eu falei, foi um dos poucos primeiros canais que comecei a falar isso. Eu não queria o Zubeldia no São Paulo. Depois do ano ridículo que o Zubeldia fez no ano passado, não deveria ser técnico de São Paulo, mas começa o Paulistão, um time ali com a expectativa do quarteto mágico, né? Oscar, Lucas, Caleri, enfim. Mas com esses jogadores, o São Paulo ficava muito frágil e foi um time que levou muito gol. Levou 3 gols do Velo Clube, enfim, levava gol de todo mundo, perdeu para a Ponte Preta em casa, de virada. Então, vendo isso, o Zubeldia faz uma mudança, né, que é uma coisa óbvia, não pela inteligência dele, que ele parece não ter quase nenhuma. E o São Paulo passa a jogar com 3 zagueiros, com muitos jogadores no meio campo. Eu assisti o último jogo do Paulista. E se fecha como um time pequeno. E nada contra o time pequeno. Somos eliminados no Palmeiras, né, de forma ali com pênalti vergonhoso. E aí tivemos esse tempo de pausa. E a expectativa era como o São Paulo vinha jogar essas competições. São Paulo jogava o Brasileiro, São Paulo jogava a Copa do Brasil e a Libertadores. Íamos com esse time medroso, com esse time aí muito retraído, ou ia mudar-se a forma de jogar. E nada contra um time assim. Se a gente lembrar, o próprio Corinthians foi campeão do Tite ali, que é mais conhecido, é com um time extremamente defensivo. Então esse não é o problema, pessoal. Mas a questão é que tem que ser eficiência. E a eficiência vem com o título. O São Paulo volta e hoje jogando contra o Sport, com 3 zagueiros, com 3 volantes, dentro de casa, precisando pontuar, precisando mostrar futebol e nada acontece. A grande questão, e aí até falei dessas 3 competições, é bom ponderar aqui. Há anos o São Paulo entra nessas competições, vamos brigar por tudo. São Paulo não dá para brigar por tudo, o time do São Paulo é ridículo, não tem elenco, não dá. O São Paulo hoje eu vejo com diversos jogadores, já falei isso, medíocres de Série B. E aí tá o exemplo de brigar com o Sport, que é um time que acabou de subir. Então não dá, esse discurso que principalmente o Caleri, o Caneleiro, que perdeu o pênalti hoje, que falar é eliminado em competição, no Paulista já falou esse ano, vamos brigar e tal. Não dá, você tem que escolher. E para mim o São Paulo deveria escolher, porque a gente já viu que não vai dar, o brasileiro. Porque nas competições de mata-mata, Copa do Brasil e Libertadores, o São Paulo já viu que o Zubeldia não dá e esses jogadores não têm brilho. Então talvez pela questão histórica, onde os outros times que têm mais condição abdicam do brasileiro, o São Paulo deveria fazer pontos, ganhar em casa, que foi o que fez no ano passado, e quando for para fora, diferente do ano passado, que perdia para o Juventude, perdia para o Cuiabá, jogar e pontuar e abrir distância para os seus adversários. Para quando esses times pensassem no brasileiro, o São Paulo, dessa forma medrosa, se retraindo, conseguisse não perder jogos e ser campeão do brasileiro. Mas hoje a gente já viu que isso não dá. Eu sempre reforço o primeiro vídeo aqui que eu deixei, que eu recebi muita crítica, que é o vídeo de apresentação desse ano do canal. Eu disse que o São Paulo não ganharia nada, eu disse que tinha times que estavam acima do São Paulo. Alguns colegas ainda criticam falando, na época eu falei e ainda falo hoje do Corinthians, mas o Corinthians foi campeão paulista. E a gente fica nessa ilusão, com esse elenco, com essa forma de jogar, com esse treinador, essa comissão técnica ridícula, que as coisas, e a diretoria, né, obviamente, que é o maior culpado de tudo, porque não promove mudança e a gente não ganha nada. A grande questão, pessoal, e aí eu vou falar do jogo, é inadmissível você ver coisas como a gente viu hoje. A primeira delas eu já falei, você entrar com um time extremamente retrancado, extremamente defensivo contra o Sport dentro de casa. Isso para mim é absurdo. Eu não consigo imaginar como as pessoas que comandam o São Paulo não vê isso.
Outro ponto que ainda me chama a atenção, que nem deveria, porque eu já falei várias vezes, e na transmissão até comentou, o Caleri batedor de pênalti. O Caleri numa fase boa, o Caleri é caneleiro, a gente já falou isso, não tem qualidade técnica. Imagina numa fase onde ele não era nem para ser titular, mas a cabeça pensante, que não pensa nada, que comanda no nosso técnico, coloca ele de titular. E aí perde o pênalti. Que é uma coisa também interessante. Se você é um time defensivo, se você está jogando um time pequeno, a gente já viu muitas vezes isso, mais uma vez eu reforço, não tenho nada contra isso. Quando você tem a oportunidade, você tem que fazer. O São Paulo não consegue. E ainda quem viu, principalmente ali no primeiro tempo, o São Paulo nessa configuração de fechar espaço e tal, de repente o time, o adversário, quando consegue fazer uma boa jogada, sai na cara do gol. Hoje só não saímos derrotados no Morumbi por causa do Rafael, que fez boas defesas. E por fim, o último ponto que eu vou colocar aqui é a entrada do Rian, o maior talento que talvez o São Paulo tenha, né, nesses últimos tempos, com 2 minutos para acabar. Eu, sinceramente, eu acho que eu nem entraria. Eu não sei como é que a cabeça desse menino, enfim, você vê até que tem uma cabeça boa, mas eu não entraria no jogo, com todo respeito sabe, ao pouco que eu entendo de instituição de São Paulo, o pouco que esse menino tem para crescer, se tornar um profissional. Eu não entraria ali nesses 2 minutos, porque é uma coisa inadmissível. Eu não consigo entender como é que uma pessoa coloca um jogador com talento, né, um jovem, né, que você tem que botar ali, que você tem que formar, que você tem que dar cancha em jogos, né, com 2 minutos de jogo. Então, pessoal, eu começo nesse primeiro vídeo brasileiro falando, como mais uma vez, e reforçando, e mostrando e pedindo para quem não viu, que eu acho que você chegou novo aqui, é um prazer você ter aqui, já agradeço você estar aqui. Se você gostou, a gente já está acabando o vídeo, dê o like, compartilha, mas dê uma olhada nesse vídeo que eu fiz no início do ano, onde eu disse que dessa forma e do jeito que vim, de tudo que aconteceu no ano passado, o São Paulo não ia fazer nada de interessante esse ano. E a gente caminha para isso. A única salvação e o que passa para minha cabeça é que o telefone do Dorival já esteja tocando, que as mensagens já estejam trocadas, dizendo assim, Dorival, segura aí, que daqui a 2, 3, 4 rodadas, que nem deveria esperar isso, você volta para o São Paulo para tentar. Porque eu finalizo esse vídeo dizendo o seguinte, se você ainda tem dúvidas sobre trabalho, alguma coisa, é só comparar. É basicamente o mesmo time. O Dorival conseguiu fazer com que esses perebas jogassem e o Zubeldia não faz com que esses caras façam nada. Se você, não tem nada que você possa aproveitar desse São Paulo. Beleza? Continuamos assim, no meio da semana Libertadores. Vamos ficar ligado e esperar o que é que vai acontecer. Que pra mim é esse da diretoria ter uma mudança na sua cabeça e mandar esse Zubeldia embora. Beleza? Ficamos assim. Agradeço a vocês que estão aqui. Compartilhem, curtam, sejam arretados recorrentes ou não. É um prazer ter vocês aqui. Então um abraço e um ótimo final de semana.